Então, bom dia a todos, graças e paz, uma feliz semana e abençoada para todos. Vamos continuar a leitura do nosso livro, Mente, Caráter e Personalidade, né? Cada capítulo tem nos despertado muito. Tenho certeza que tem tocado muita gente. E hoje vamos falar do capítulo 16, Influências Pré-natais. Bom, quem ainda vai passar por isso vai ter uma grande informação, né, aqui, de como fazer isso corretamente para que o bebê nasça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Conosco está a nossa querida irmã Giovana Silva, da ABA. E com ela a palavra. Seja bem-vinda, Giovana. Bom dia. Bom dia a todos. Nesse momento eu estou aqui, na presença do Senhor, para falar aos irmãos sobre o livro Caráter, Mente e Personalidade, com o tópico Influências Pré-natais, do capítulo 16, que fala que o efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de só menos importância. O céu, porém, não o considera assim. Eu mesmo, quando eu tive meu filho, se eu fiz pré-natal, acho que foram 2 vezes. E as jovens de hoje também, não muitas só fazem 1 ou 2 vezes, ou às vezes nem fazem. Mas a mensagem enviada por um anjo de Deus é 2 vezes dada da maneira mais solene, mostra que esse assunto merece mais atenção e consideração, da nossa parte. A disposição contente afeta a prole. Toda mulher, prestes a se tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre, contente, sabendo que por todos os seus esforços postos nessa direção, será ela recompensada 10 vezes mais no caráter tanto físico como moral do seu rebento. Então, as pessoas que estão ao redor de uma pessoa que está gestante, ali tem que fazer com que ela se sinta feliz, se sinta animada, se sinta alegre, para que aquela alegria, aquele conforto possa passar também para a criança que está no ventre da mãe, e qual tenha, depois venha refletir, no mundo. Se a mãe sofrer, a criança automaticamente também sofre. E por isso não é tudo que ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos animosos e assim encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família. Se a mãe está com a mente ruim, pesada, triste, sofrendo, automaticamente vai passar para o feto, Então, não pode acontecer isso. Se eu sei que a menina está grávida, eu tenho que fazer a minha parte, de cuidar, de alegrar, de presentear, de fazer os desejos dela para que ela possa estar feliz e o feto, o filho dela, possa nascer bem. O poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circula lentamente. Como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza? Imagine, uma mãe grávida, triste. Pode acontecer por aí, mas não pode. Sua saúde tragar-se aos desânimo e tristeza, sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza do seu espírito. Um sentimento da mãe molda a disposição da criança, Então, se a mãe tiver uma boa alegria, uma boa gestação, a criança nascerá também, dessa mesma forma. Os pensamentos e sentimentos da mãe tornarão poderosa influência no sentimento do legado da criança, que faz do seu filho, se ela permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se condescende com o egoísmo e é irritadiço e exigente à disposição de seu filho, testificará desse fato, Então, quando a gente vê por aí uma criança rebelde, desobediente, é porque a mãe não teve uma boa gestação, Foi ali, teve momentos de tristeza, de aborrecimentos, e
por isso muitas crianças são rebeldes, não teve aquele aconchego no lar, aconchego do pai junto com a mãe, né? Muitas são maltratadas e isso percutiu na vida da criança. E também, quando se torna adolescente, vai se tornando pior. Assim, muitos receberam como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal. Não é totalmente, quase invencível. A mãe ainda tem essa possibilidade de moldar, né? Mesmo depois de tudo isso, ainda se a mãe se esforçar, pode moldar o caráter da criança, mas é prejudicial. Se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesmo, ela pode transmitir aos filhos os mesmos traços de caráter, né? Então, tudo que a gente puder fazer, quando a gente vê uma jovem, uma mulher, uma senhora grávida, a gente tem que fazer com que aquela mulher, né, seja amável, alegre, feliz, para que amanhã que a gente vive em uma sociedade. E a criança não fica só com a mãe, fica também com outras pessoas. Então, passa também, né? Passa para a igreja, passa para as famílias, passa para outro jovem. Se meu filho estiver junto, se outro filho estiver junto, passa para aquele outro jovem. Então, nosso dever aqui na Terra é cuidar. Se uma mãe estiver grávida, a gente tem que cuidar dela e não falar, não é problema meu, não pode. É problema nosso, né? Todos os indivíduos a quais essa pessoa se está junto. A influência pré-natal da paz. Aquela que espera a tornar-se mãe deve conservar a alma no amor de Deus. Seu espírito deve estar em paz. Ela deve descansar no amor de Jesus, pondo em prática as palavras de Cristo. Deve lembrar-se de que a mãe é colaboradora de Deus. Deve o pai familiarizar-se com as leis físicas. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos, tá vendo? Então, o pai tem que estar presente, né? Quando a mãe estiver esperando a criança, estiver grávida, o pai tem que estar presente, ajudando, né? Fazendo as coisas também do lar. Porque se deixar tudo para ela fazer, ela vai se sobrecarregar e vai ficar sem paz de espírito, né? A criança pode ter esses traços que vão passar para ela, isso é ruim. Frequentemente, o marido e pai desconhecem as leis físicas e cuja compreensão depende da felicidade da sua família. Sai para trabalhar, quando chega, não dá a devida atenção à mulher, não dá o carinho, né? Não ajuda em casa. E aí a criança não sente aquele carinho do pai, não sente a presença. Então, absorvido na luta pela subsistência ou empenhados em adquirir fortunas e assoberbados da cuidados e perplexidade, ele consente que pese sobre a sua mulher e mãe responsabilidade que ele sobrecarrega as energias no período mais crítico, causando enfraquecimento e doença. Então, que responsabilidade a maioria dos homens estão tendo com sua esposa nesse período mais crucial, né, crítico da vida dela, que é esperando a limpeza, a barriga pesa, né, precisa da alimentação adequada, precisa do carinho, do cuidado, da ajuda dele, e às vezes, em muitos casos, não tem, né? A gente sabe que a maioria dos homens não tem essa dedicação. As necessidades da mãe não devem ser negligenciadas. As necessidades físicas da mãe não devem ser, de modo algum, serem negligenciadas. Dela depende duas vidas,
e seus desejos devem ser bondosamente considerados, suprida generosamente suas necessidades. A minha nora está com 6 meses. Aí, meu menino é bem, assim, muitíssimo atencioso. Era comigo desse jeito e agora muito mais lá, né? Eu agradeço a Deus por isso, porque eu nem preciso falar nada, porque ele é tão atencioso nesse ponto de carinho, de cuidado, de suprir. Graças a Deus. Eu quero orar para que outros pais sejam dessa forma, né? Imagine se as mulheres tivessem essa atenção sempre no lar, os filhos seriam melhores, né? Porque tudo vai passar por feto. Mas nesse tempo, mais que em qualquer outro, mais do que em qualquer outro tanto, no regime alimentar, como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer o vigor físico e mental. Pelo próprio mandamento da lei, ela se encontra mais solene obrigação de exercer domínio sobre si mesmo. Né? Não pode ter, pensar em várias coisas que se demorem, a não ser na criança que está ali, né? Na alimentação que deve ser leve, saudável, para que não venha pesar a mente, nem dela e nem da criança. E a responsabilidade da esposa. As mulheres que têm princípios e são bem instruídas não se afastarão da simplicidade do regime alimentar, nessa ocasião da gravidez, mais do que em todas as outras, né, deve considerar a alimentação assim bem rígida na questão, sabendo que tudo que ela come vai repercutir, né, na mente da criança. Considerarão que em outra vida estão dependendo dela e serão cuidadosas em todos os seus hábitos, especialmente no regime alimentar. A inocente prole sofrerá. Crianças enfermas sofrem por causa da insatisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria a variedade de alimentos em que demorava o pensamento. Por isso que uma vez na mente de ir também para o estômago. Não fica só numa parte do corpo. O alimento, né, vai para as outras partes, para a mente, para o organismo, né? E se for uma mãe que come demais, né, a glutonaria traz malefícios. Eu tive uma prima, ela não morava aqui não, ela morava em São Paulo. Ela faleceu de eclampsia. Eclampsia é quando a pessoa ou come muito, ou come muita comida pesada, gordurosa, salgada, né? Tudo isso faz com que... e hoje o filho dela veio morar aqui em Santo Estevão, mora com a avó, porque lá em São Paulo não tinha quem criasse. E a gente vê, né? A gente vê as coisas que aconteceram com ela se tornando para o jovem. Eu não acompanhei muito assim de perto a criança, mas já o jovem eu já tenho mais aproximação. Então a gente vê o que se passou com ela e se passa hoje com a criança. A base do caráter reto. A base de um caráter reto no futuro homem é formado nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe, antes do nascimento do filho. Esta lição não deve ser considerada com indiferença. Se a mãe tem bons hábitos, né, tem temperança na alimentação, na fala, né, em tudo, amanhã a gente vai ver nos traços de caráter do filho dela. Se ela quer ter um filho bom, é uma pena que a maioria das mães são jovens, e a jovem não se preocupa com isso. Né? Então, é uma pena porque amanhã a gente só vê, às vezes, alguns declínios. Né? A raça humana geme sob o peso acumulado
dá desgraças por causa dos pecados das gerações anteriores. Seu mal, tendo pensamento ou cuidado dos homens e mulheres de geração presente, concedendo com a intemperança, cultivando a glutonaria e a bebedice, deixando assim como um legado para a geração seguinte a enfermidade, o intelecto enfraquecido e moral poluída. Imagine, é o que a gente vê, né? Muitos filhos vão para as drogas, né? São fracos, outros não conseguem estudar direito, não conseguem se formar, não conseguem. Eu vejo nas escolas, eu sou professora de língua portuguesa, e não tem aquele intelecto na fala, não tem aquele intelecto na mente para pensar, para redigir uma redação, quando eu vou corrigir, ali é um fracasso, né? Justamente falta de alimentação correta na gestação, falta dos cuidados, do carinho que a mãe necessitava e foi negligenciado, né? Então, isso vai repercutir, não tem como escapar. E hoje o que eu mais vejo são, em todas as escolas, são casos de crianças com problemas mentais. É muito triste, né? Muitas delas, além de negligenciar na alimentação, ainda toma remédio para evitar e às vezes não consegue tirar, né? E aí a criança nasce com problemas. É muito difícil. A vida pré-natal de Sansão, regulada por Deus. As palavras dirigidas à esposa de Manoá encerra uma verdade de que as mães de hoje fariam bem em estudar. Falando àquela mãe, falou o Senhor a todas as mães ansiosas e tristes daquele tempo, e a todas as mães desta geração sucessiva. Deus, naquele tempo, quando estava falando, não foi só para a mãe de Sansão, para Manoá, estava falando para nós, até nós que hoje somos vós, que iremos ser vó, devemos ajudar a nossa nora, né? Para que elas tenham filhos saudáveis, filhos que vão levantar essa sociedade. A gente sabe que já estamos no fim, que a tendência é piorar, mas até aqui Jesus tem nos ajudado. Falou o Senhor a todas as mães, né? Toda mãe pode compreender seu dever, pode ela saber que o caráter dos filhos os dependerá muito mais dos hábitos dela antes de nascerem, dos seus esforços pessoais após o seu nascimento, do que de vantagens e desvantagens externas. Se estiver buscando só ganhar dinheiro, só ser famosa, só ser a melhor, né, naquele emprego, só ser o melhor na sociedade, já sabe que no fim não vai ter nada de bom. Deus tinha uma obra importante para o prometido filho de Manoá, e era para assegurar as habilitações necessárias para essa obra, que os hábitos, tanto da mãe como do filho, deviam ser tão cuidadosamente vinculados. A criança será afetada para o bem ou para o mal. O que queremos? Que nossos filhos, nossos netos, né, os jovens de hoje, sejam melhores? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que ver quem está do nosso lado para cuidar. Os hábitos da mãe precisam ser controlados por princípios e exercer temperança e abnegação, se quer o bem-estar do seu filho. Envolvidos os pais, assim como as mães. Os pais devem negligenciar? Não, de maneira alguma. Os pais, bem como as mães, são incluídos nesta responsabilidade, e deles também devem buscar fervorosamente a graça divina, a fim de que sua influência seja de moldar a poder ser aprovada por Deus. A indagação de todo pai, de toda mãe deve ser: como se há de criar um menino? Como está escrito lá em Juízes, né? 13 e 12. Vamos criar como essa criança? Para a honra e glória de Deus ou para a desonra de Deus e do mundo? É uma pergunta, né? Se a gente estiver perto de uma mãe
que está gestante, não é só nossa filha, nosso filho, não, irmãos. Nós temos a obrigação também de ajudar, além dos nossos, os outros que estão ao nosso derredor. Muitos têm considerado levianamente o efeito da influência pré-natal, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus, repetida de maneira mais explícita e solene, mostra como é a questão considerada pelo Criador. Então, se Deus diz que tem que ter cuidado, a gente também tem que obedecer a Deus. Nós que somos mais entendidos no assunto, que estamos mais firmes com Deus, né, também pesa essa responsabilidade de ajudar, de cuidar, não só da parte dos pais, nem da parte daqueles que estão, das mães que estão grávidas, mas também nossa. A razão deve controlar quanto ao número de filhos. Os que acrescentam o número dos filhos, quando se consultar isso à razão, deveriam saber que a fraqueza física e mental devem ser a sua herança. São transgressores dos últimos 6 princípios da lei de Deus. Né? Então, a gente não deve acrescentar, não deve ter muitos filhos, nem poucos filhos. Tem que ter, né, na dosagem certa que Deus manda. Se a sua herança são transgressores dos últimos 6 princípios da lei de Deus. Eles fazem sua parte em acrescentar da essência da raça humana e a emergir a sociedade mais baixa, prejudicando assim seus semelhantes. Se Deus assim considera os direitos do próximo, não tem ele cuidado do quanto a relação mais estreita e mais sagrada? Se nenhuma andorinha cai em terra sem que ele o note, não se aperceberá das crianças nascidas no mundo física e mentalmente enfermas, sofrendo em maior ou em menor grau de toda a sua vida. Então, Deus cuida de cada um de nós, né? Deus cuida das crianças, assim como Ele cuida dos pássaros, cuida dos animais. Nenhuma folha no pé não cai sem a permissão de Deus. Então, a gente tem que confiar em Deus. Devemos confiar em Cristo, nos entregar a Ele de todo o nosso coração, para que Ele possa, né, moldar as crianças, moldar a sociedade. O futuro das crianças está sobre nossa responsabilidade, está sobre nós. E quando chegar o dia do ajuste, então como é que vai ser? Quando Cristo colocar frente a frente pai e filho. Qual não será a cena quando pais e filhos se encontrarem no final do ajuste de conta? Mulheres de filhos que têm sido escravos do apetite, de vícios habitantes e cuja vida é uma ruína moral, colocarão face a face diante dos pais que fizeram deles o que são. Quem a não ser os pais há de arcar com essa terrível responsabilidade? Então, os pais que hoje têm seus filhos jovens, que têm suas crianças, que têm sobre eles o domínio, principalmente nós que somos reformistas, devemos mais do que nunca dar essa devida atenção, né? Aqueles que são crianças e jovens, os pais devem ter o máximo cuidado na hora que eles estiverem gestantes, né? Para fazer o pré-natal, para ter o cuidado, para na alimentação, no carinho, na atenção, porque quando Cristo botar pai e filho cara a cara um com o outro, né? O que foi que fez por ele, para ele hoje ser essa pessoa, ou boa ou ruim? Foi o Senhor que corrompeu esse jovem? Vai ter essa pergunta. Foi o Senhor que corrompeu? Foi eu que corrompi o meu filho? Deus vai perguntar, né? Oh, não. Quem então realizou esta terrível obra? Se não foi você, foi alguém. Quem? Os pecados dos pais não foram transmitidos aos filhos em apetites pervertidos e paixões, e não foi completada a obra dos que negligenciaram a obra. Se negligenciou, Deus sabe de tudo, né?
segundo a norma dada por Deus. Tão certo como ele existe, todos esses pais serão examinados na presença de Deus. Então, Deus existe, ele ouve, ele vê, ele está conosco. Né? Deus não manda recado, ele está aqui, ele está no nosso meio. Diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Os anjos, né, levando e trazendo informação. O Espírito Santo de Deus, quando ele diz, eu irei, mas deixei o Consolador. O Espírito Santo, ele é Deus, ele está conosco. Precisamos crer de todo o nosso coração o que é que estamos fazendo, né, nessa causa e de todas as outras causas. Necessário mais do que sabedoria humana, é mais necessário não só ter sabedoria humana, mas mais do que isso. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar tentações mesmo antes do nascimento da criança, né? Deve começar o preparo que habilitará combater com êxito nas lutas contra o mal. A gente pensa que a criança vai ficar pequenininha a vida toda, vai ser criancinha a vida toda, né? Não vai crescer ou vai demorar para crescer. E não é assim, irmão. As crianças crescem rápido, e se os pais não estiverem atentos, em oração, em vigília, em cuidado, na devida alimentação, quando ficarem jovens, ter seus filhos, né, a gente pode não estar perto. E aí, como vai ser? Eles vão passar por tentações, vão passar por perigos, vão ver coisas que não era para as verem, vão ver coisas que o inimigo está lançando para eles. E se a gente não preparar antes, triste será o fim, né? Então, hão de enfrentar tentações mesmo antes do nascimento da criança, que deve começar no preparo para habilitar, combater contra o êxito na luta contra o mal. Ditosos os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina. A gente, hoje em dia, deve viver refletindo o rosto de Cristo em nós. De modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. A maioria das crianças, quando vão à igreja, fica observando. Até mesmo os dos reformistas. Não tem reverência. São pouquíssimos que têm. A gente conta de dedo uma criança reverente, uma criança assim atenciosa com os outros irmãos, né, que tem respeito. São pouquíssimas. É muito triste quando a gente fala isso. Se os pais tivessem o reflexo de Deus, né, em si, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência, os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança longanimidade, a justiça, né? Demora-se fazendo coisas boas aqui no mundo. Demora de ir para o mundo. Por isso que muitos de nós, eu incluído, muitos nossos filhos estão no mundo hoje, porque a gente negligenciou. Né? Negligenciou quando estava na barriga. Né? Eu mesmo não era da reforma. Eu comi carne, eu não bebi, graças a Deus eu não bebi, mas eu não tinha aquele conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a devida instrução, né? Não tive o carinho do pai presente, e muitas não têm. E até umas que têm, estão na reforma, ainda não têm esse carinho, essa devida, né, reverência, para passar para a criança. E o amor de Deus, a criança deve ser longânima na justiça, no amor de Deus, e que ao ensinar o filho, amá-los a eles, confiar e obedecer, estão ensinando a amar o Pai do céu, a nele confiar e obedecer. Os pais que comunicam ao filho semelhante dom, dotam com o tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável como a eternidade, né? Então, os pais não devem estar pensando só em riqueza, em grandeza, em lares luxuosos, em lares todo ornamentado,
um itenzinho aqui, outro itenzinho aqui, não, deve estar pensando em moldar mentes puras, né? Que mães que estão gestantes tenham paz na gestação, paz interior, paz de espírito, mente saudáveis, né? Para que os filhos possam ser, para que essas mães possam transmitir para o feto, né? Esse carinho, essa reverência para Deus, ensinar os princípios do céu, para que amanhã eles venham também ser crianças obedientes, amorosas aqui na terra, aos seus pais e obedientes aos professores. É tanta rebeldia que a gente vê na escola. No ano de 2024, quando eu estava 5 turmas, sexto, sétimo, oitavo, 2 oitavo, nono. E é lastimável quando a gente vê jovens que chegam na sala de aula e colocam pés para cima, botam pés em outras cadeiras, não tem a reverência, não tem respeito com os professores. É tão complicado quando é no final do ano, de tanto eu falar, né? Isso não, assim não. Quando a gente vê, já está moldadinho. Mas só porque a gente sai da presença daqueles, porque a gente muda de escola, a gente vai para outras turmas, e amanhã a gente não vê, talvez não vê mais, né? Então a gente tem que saber que o que está no nosso alcance, tudo a gente tem que fazer para que a gente possa ver, pelo menos, né, aqueles que passaram por nós moldado. E que o amor de Cristo possa entesourar mais preciosa riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável, né, que não se acaba, que seja para a vida eterna. Amém.